Levante a mão e dá um glória para Ele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Queridos, se você perder essa esperança, você perde a salvação. Se perder essa esperança, se não ter mais essa certeza que Jesus vem sobre as nuvens, você está perdido aqui na terra. Você vai viver apenas com as coisas da terra. Mas a Bíblia diz que Ele vem com as nuvens. Será que a Bíblia, Deus, Ele está falando dessa nuvem? Essa nuvem que nós vemos com nossos próprios olhos? Porque numa ferramenta do WhatsApp aqui, da inteligência artificial, eu fiz uma busca sobre esse tema e perguntei: o que é uma nuvem? E ele me respondeu aqui: as nuvens são formadas por água, gotículas de água condensadas no ar. 2. Vapor de água, evaporação de oceanos, lagos, rios e solo. 3. Gelo, cristais de gelo em altas altitudes. 4. Aerossóis, partículas suspensas no ar, como poeira, poluição e pólen. Isso é formado a nuvem que nós vemos. O processo da formação: evaporação, a água se transforma em vapor. 2. Condensação, o vapor se transforma em gotícula de águas. 3. Nucleação, gotículas se agrupam em torno de partículas. 4. Crescimentos, gotículas se fundem e formam gotas maiores. Isso é o processo da formação da nuvem que nós vemos com os nossos olhos. Tipos de nuvens: cúmulos, são nuvens altas, brancas e fofas. 2. Estratos, baixas, uniforme e cinzas. 3. Cirrus, altas, finas e transparentes. 4. Nibose, espessas, cinzas e associada à chuva. A importância das nuvens: regulam o clima, produzem chuva e neve, influenciam na temperatura e são essenciais para a vida na terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus, Ele deixou essa coisa maravilhosa que é a nuvem para cada um de nós, para a nossa sobrevivência aqui na terra. Mas a nuvem que eu quero falar e que a Bíblia está nos ensinando nesta noite, não é a nuvem que nós vemos com nossos próprios olhos, mas a nuvem que nós olhamos com os nossos olhos espirituais. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos abram em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Veja o que é que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver
algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e em 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu no monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Querido, eu aprendo com essa passagem, aleluia, que quando Deus ele convida Moisés para subir o monte Sinai, a Bíblia diz que Moisés pega o seu companheiro, o seu servidor, chamado, aleluia, Josué, e pega ele e leva consigo, aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que ele vai com aquela turma toda e vai com Josué junto com ele. Mas quando vai chegando perto do monte, a Bíblia diz que Moisés diz aos anciões: olha, vocês têm que ficar aqui. Vai subir apenas eu e o meu servidor chamado Josué. Porque, queridos, eu aprendo com isso que nem todos estão preparados para entrar na nuvem da glória de Deus. Nem todos. Muitas vezes possamos passar muito tempo na igreja, junto com os irmãos, somos crentes, vamos ser salvos sim, mas Deus ele separa pessoas, aleluia, para ter uma experiência maior. E se você quiser ter uma experiência maior com Deus, é preciso ter intimidade, é preciso ser servo, porque não só Moisés entrou, mas Josué era servo fiel de Moisés e entrou junto com ele na nuvem da glória de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nem todo mundo vai fazer parte daquilo que você está planejando diante de Deus. Só está aqui nessa noite quem o Espírito Santo quis que estivesse aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Porque nem todos estão na posição de entrar na nuvem de Deus, de enxergar a nuvem de Deus. Aqueles homens não enxergaram a nuvem de Deus, porque os corações deles não estavam preparados. Vestiam igual a Moisés, tinham autoridade igual a Moisés, que a Bíblia diz aqui que Arão e Hur, eles não subiram com Moisés, ficaram lá com os outros. Parece com crente, tem paletó, gravata, vestido até embaixo, no calcanhar, anda com a Bíblia na mão, prega, canta, mas não está preparado para entrar na nuvem da glória de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Moisés, querido, nesse texto, passou 7 dias. Imagina, você sobe um monte, Deus diz: Moisés, vem, que eu quero falar contigo, eu quero entregar as tábuas dos 10 mandamentos para ti. E Moisés chegou no monte, e estava lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu não vejo em momento nenhum Moisés dizendo: ele não disse que queria falar comigo?
vai 3 dias, 4 dias, 5 dias e nada dele falar comigo. Eu não vejo em canto nenhum Moisés falando isso. Mas tem gente que gosta de falar. Quando não tem o que falar, fala dele mesmo. E tem gente que além de falar dele mesmo, ainda fala de Deus. Questiona Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés passou 7 dias. No 7º dia, Moisés estava preparado. Escuta. No 7º dia, Moisés estava preparado para ser coberto das nuvens da glória de Deus. Como é que ainda está a nossa posição diante de Deus? Como é que está a nossa posição diante de Deus? Será que nós temos esperado Jesus falar? Será que nós temos esperado Deus falar? Ou a gente quer fazer do jeito da gente mesmo? Tomar as atitudes da gente mesmo? Está mais fácil hoje. Está mais fácil hoje. Estão feitos Samuel, olhando as aparências, as habilidades, e dizendo: esse aqui dá para ser isso, essa aqui dá para ser aquilo. Já vamos colocar ela na comissão, já vamos colocar ele no ministério. Mas a Bíblia diz que Deus provou Moisés 7 dias antes de Moisés receber, antes de Moisés ser coberto pelas nuvens. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus, cobre todo o monte, inclusive Moisés e Josué. E sabe quanto tempo Moisés passou na presença do Senhor? 40 dias e 40 noites. Muitas das vezes se faz uma campanha, poucos dias. Não, porque o resultado tem que sair logo. Deus não está preocupado com o teu tempo. E você não tem que estar preocupado com o tempo de Deus. A nossa, aleluia, posição diante do Senhor é a posição de adorador e de servidor de Deus. É fazer a vontade de Deus e o adorar e mais nada. Eu não queria falar isso não, irmão, mas eu vou falar aqui. Eu não sei o que é que tira teu momento de adoração a Deus. Eu não sei. Mas particularmente, o que tira minha adoração a Deus, o que tira meu momento com Deus aqui na igreja, só se eu estiver doente, se eu estiver trabalhando ou estiver viajando. E se eu estiver viajando, ainda adoro a Deus lá quando eu estiver. Paulo falou: nada nos separa do amor de Cristo. Se você, aleluia, se o irmão te tira da igreja, então você precisa rever. Você precisa rever. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa entender o que é que Deus quer com você. Ou você é crente ou não é crente. Moisés sabia que aquele povo, a multidão, não estava preparado para receber a nuvem da glória de Deus. Mas ele conhecia Josué. Deus, ele conhece cada um de nós aqui, cada um de nós. Ele sabe quem está apto para estar na glória de Deus e quem não está. Ele sabe quem se faz apenas de máscara, aparecer, quem faz para aparecer para a glória dele próprio. Deus, ele sabe de tudo isso. Não cabe a cada
cada um de nós julgar. Mas se a gente conhece a palavra, a gente sabe que está apto e que não está. Eu não quero dizer que tem alguém perfeito aqui, não. Somos todos pecadores, falhos, fracos e imperfeitos. Mas Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Na consagração eu falei aqui uma vez: por que é que Deus escolheu Davi, um homem segundo seu coração, sabendo que ele é falho, fraco e imperfeito? Porque Deus sempre conhecia o coração de Davi. Ele sabia do compromisso de Davi com ele. E o próprio Deus disse: Davi executará toda a minha vontade. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Escuta uma coisa: 1500 anos depois, 1500 anos depois, a Bíblia diz, vamos para Lucas. Vamos para Lucas. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 34. Vamos a partir do 30. Não, a partir do 28. Lucas capítulo 9, a partir do 28. E aconteceu o quê? Quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com a glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E não sabendo o que dizia, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha acontecido. Glorificado e exaltado ao nome do Senhor Jesus. 1500 anos depois, a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, mesmo tendo 12 discípulos, 12 apóstolos, mesmo tendo vários discípulos, multidão de gente, a Bíblia diz que Jesus não foi no Monte Sinai, mas foi no outro monte, e pega Pedro, João e Tiago. Por que Jesus pega só Pedro, João e Tiago? Porque Pedro, João e Tiago tinham intimidade. Mesmo sendo falho, fraco e imperfeito, mas tinha intimidade. Muitas das vezes a gente julga por um pecado do irmão, mas esquece que quando um coração quebrantado, contrito, se ajoelha diante do Senhor, se arrepende, Deus perdoa na mesma hora e passa a usá-lo com a sua glória. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, queridos, só Pedro, João e Tiago estavam aptos a subir o monte com Jesus. No Antigo Testamento, só Josué subiu o monte com Moisés.
Mas no Novo Testamento sobe com Jesus Pedro, João e Tiago, porque eles tinham intimidade com Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que eles começaram a orar no monte. Começaram a orar. E a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Diz que eles dormiram. Bateu o sono. Não é fácil subir o monte. Cansa. A temperatura é outra. O oxigênio é outro. E certamente eles, cansados, orando. Mas o mais importante é que o espírito estava preparado. Eles dormiram. Mas aconteceu algo tremendo. Aparecem dois homens, Moisés e Elias. Moisés representando os 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, e Elias representando os profetas, e Jesus representando a graça, a nova aliança. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E quando eles estavam conversando, Deus, eu já senti isso, e eu creio que muitos já sentiram. No melhor do sono, Deus acorda a gente. Aleluia! Quem já sentiu isso? Quem não sentiu precisa ter mais intimidade. Uma vez eu fiz um propósito com Deus: Senhor, eu quero toda meia-noite me acordar. Aí eu peguei e coloquei o celular para despertar. Toda meia-noite eu despertava para orar. Mas eu comecei criando uma intimidade com Deus tão grande, irmãos, que eu tirei o despertador. E eu pensava que eu ia passar direto, porque eu passei o dia todo trabalhando. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não sei, travesseiro tem mão. Travesseiro tem mão, pastor? Travesseiro tem mão. Mas na minha cabeça fez assim: Cleverson, levanta, eu quero falar contigo. Oh, aleluia! Eu não esqueço mais nunca dessa voz. Eu não esqueço mais nunca desse toque. Oh, aleluia! É o que me fortalece até hoje. Não deixe as lembranças mais, aleluia, impedir a tua adoração. Mas nessa noite, tu pode lembrar das coisas boas que Deus tem feito contigo, das maravilhas, dos prodígios da tua vida, dos livramentos. Deus, Ele quer intimidade, irmãos. Se você não tem, começa a exercitar, porque Deus vai te ajudar. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E eles começaram a ver. Aí eu pergunto: como foi que ele lembra? Como foi que ele conheceu Elias? Pedro. Como foi que Pedro conheceu Elias e conheceu Moisés? Aí o Espírito Santo brota no meu coração e diz assim: eu mostrei a ele, eu fiz ele conhecer a face de Moisés. É por isso que o crente tem saudade do céu, mesmo sem ter ido, porque o Espírito Santo faz, revela o céu para ele, e você sente saudade daquele lugar. Oh, aleluia! Como é que sente saudade de um lugar que nunca foi, irmãos? Só o Espírito Santo mesmo faz a gente sentir e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aí Pedro
Disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Deus, Ele conhece o homem. Foi Ele quem criou. Ele sabe que Ele dotou o homem para adorá-lo. E quando o homem escolhe pecar, o homem tem que procurar alguma coisa para adorar. E em pecado não se consegue adorar a Deus. Ele sabia que aquelas 3 tendas seriam um lugar de idolatria. E Deus não quer idolatria de forma nenhuma. Não, eu vou para aquela igreja porque o pregador é fulano de tal. Eu vou para aquela igreja porque lá tem a cantora fulano de tal. Vai quebrar, cara. Porque só vai encontrar ele. Jesus não vai estar lá. Jesus não tem nada com idolatria. Ele quer ser adorado e não idolatrado. E Jesus não permitiu. Aí a Bíblia diz que veio uma nuvem. Não é essa nuvem que a gente aprendeu aqui, a nuvem que a gente vê, mas é a nuvem da glória de Deus. E envolveu todos. Sabe por que envolveu todos? Porque eles estavam ávidos para receber a nuvem da glória de Deus. E eu tenho certeza, irmão, se nós estivermos ávidos para receber a nuvem da glória de Deus, aquela nuvem do Monte Sinai, aquela nuvem, a nuvem do Monte da Transfiguração, vai descer nessa igreja. Vai descer nessa igreja. E o mundo inteiro vai ficar sabendo. Ninguém mais ora para batismo com o Espírito Santo e renovo. Por quê? Não estão querendo a nuvem da glória de Deus. Por quê? Será que nós estamos vivendo realmente para esperar Ele raiar a nuvem? Ou estamos vivendo com as coisas da terra? Ou nós estamos vivendo com as coisas materiais da terra? Ou nós estamos querendo fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus? Ou nós estamos querendo fazer tendas até para nós mesmos? Abrir nossos ministérios. Se for assim, Jesus não aprova. Esse ministério saiu do coração de Deus, não foi do coração do pastor Marcos. Primeiro saiu lá do trono da glória para dentro do coração do nosso pastor Marcos. A nuvem cobriu eles porque eles estavam lá. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 64. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Estava aqui um sumo sacerdote interrogando Jesus, e ele diz, insistindo: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele estava querendo pegar Jesus nessa situação para prender Jesus. E Jesus diz: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
Jesus prometeu, Ele próprio, que vai voltar. Ele mesmo, Ele vai voltar. Nós estamos vivendo assim, esperando a volta de Jesus, querendo sentir a nuvem da glória de Deus, ou nós estamos vivendo como se fosse morar aqui, ou nós estamos vivendo como se a nossa pátria fosse aqui. Porque lá em capítulo 11 de Hebreus, lá no finalzinho, diz que eles não tiveram aquele lugar como a própria pátria, mas esperando uma pátria celestial. A pátria celestial. Viveram aqui na terra, foram cidadãos, mas no seu coração, no seu espírito, almejava a pátria celestial. É isso que nós temos que fazer. Somos cidadãos, sim. Temos que trabalhar, sim. Fazer as coisas certas aqui, sim. Mas o nosso coração tem que estar olhando para Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois dessa declaração, Jesus é preso. Jesus é morto. E ao terceiro dia ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele passou 40 dias aqui na terra. Lembra lá que Moisés passou 40 dias e 40 noites diante do Senhor? Jesus ressuscita e passa 40 dias aqui na terra para mostrar que ele ressuscitou. Atos capítulo 1. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Mas recebereis, Atos capítulo 1, versículo 9. Mas recebereis, eu estou lendo 8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O 9. E quando dizia isso, vendo a eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Não foi essa nuvem, irmãos, que nós estamos vendo. A nuvem que o Pai enviou, a nuvem da glória de Deus. Quando o seu filho foi subindo, aleluia, ele cobriu o seu filho com a nuvem da sua glória, para se cumprir o que está escrito em Salmos: abre os portais celestes, porque vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O seu nome é Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Para finalizar, Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Lucas capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Vou repetir. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Veja o
que é que diz, irmãos? Antes, versículo antes, ele vai vir numa nuvem, como a gente leu em Apocalipse. Mas ele deixa um recado. Antes o versículo diz assim: e haverá sinais no sol, na lua, na estrela, na terra, angústia das nações, perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Eu quero dizer, irmãos, aleluia, esses sinais não estão acontecendo agora não, mas já faz um tempo que nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus nas nuvens da sua glória. Não precisa nem dizer que os sinais estão acontecendo. O que precisa é a gente dar ouvido à palavra de Deus, guardar o nosso coração e não pecar mais, e ser mais crente a cada dia, até tornarmos varões perfeitos, da semelhança da estatura de Jesus. É fácil? Não. Mas ele disse que é possível. E se ele disse que é possível, nós temos que sacrificar a nossa carne, consagrar as nossas vidas, ter temor do Senhor, obedecer a palavra de Deus, ajudar o próximo, amar o próximo, porque se eu não amar meu irmão, eu não subo. Perdoar, liberar perdão. Ele virá, foi ele que falou, virá sobre as nuvens da sua glória. Agradeço a oportunidade e aplauso ao Senhor Jesus.